Dia dos Namorados acabou de passar, foi aí no último dia 12 e fui pensando nisso então que eu decidi trazer aí um vídeo com uma duologia, gente, tão amorzinha que deu um quentinho aqui no coração, sabe? Foi pensando nisso então que eu venho aqui falar com vocês a respeito dos livros Doce Amargo e das noveletas Doce Improvável e Doce Boda. Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, antes então, de eu começar a falar a respeito dos livros, eu venho aqui pedir, por favorzinho, se inscreva no canal, deixe o like aqui embaixo, porque a curtida ajuda muito, na divulgação do vídeo, ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando e a passar para mais pessoas. Ative as notificações para não perderem vídeos novos, se inscrevam no meu Instagram, gente, eu sempre deixo ele aqui na tela passando. E claro, se você sentir curiosidade em qualquer um desses livros, compre através do meu link tá aqui no box de descrição. Comprando através do meu link não vai alterar nada pra vocês, mas estarão ajudando demais aqui no crescimento do canal. Combinado, pessoal? Eu já tinha falado aí por cima, desses livros no meu vídeo da TBR, porque eu pretendia fazer uma maratona além dos 7 livros em 7 dias, sabe? Gravar um vlogão pra trazer aqui pra vocês. E sim, gente, eu fiz a maratona, mas eu não consegui finalizar o vlog. Eu comecei o vlog e não terminei, porque tava um negócio muito monótono, sabe? Eu gravava, mostrava os bichos, mostrava as coisas que eu tava fazendo no dia a dia, mas acabou ficando muito repetitivo, porque como eu já falei pra vocês, eu não tenho o aparelho do Kindle, eu leio pelo telefone e eu também gravo pelo telefone. E como, o arquivo foi enviado por uma parceira, eu não tinha como abrir no notebook. Arquivos enviados pelo Kindle mesmo, sabe? Não tem como abrir no computador, gente, somente o que baixa na Amazon. Então eu não tinha como ler em outro lugar sem ser no celular, E como eu gravo com o telefone, eu não tinha como filmar eu lendo, vocês estão entendendo, Acabou então, gente, ficando algo muito repetitivo e superficial. Porque do nada eu mostrava alguns updates e vinha eu no meio do vídeo falar, eu li tal coisa, eu li tal coisa. E acabou que não sei se eu ia passar a verdade pra vocês estão entendendo, Mas eu consegui concluir os desafios, consegui ler, um por dia. Confesso que eu achei que eu não ia conseguir, gente, porque assim, eu separei os livros sem saber o tamanho deles, sem saber nada a respeito. E quando eu fui ver os tamanhos, gente, só o primeiro livro tinha mais de 500 páginas. Então vocês pensam, foi tenso, mas ao mesmo tempo foi leve, foi divertido fazer esse desafio e foi fácil, porque o livro fluiu super, os livros fluíram, super rapidamente. Quando eu vi, eu já tava lá no finalzinho, já quando eu vi, já tinha acabado, já queria continuação. Realmente, gente, a escrita da Evelyn me envolveu demais e a história é muito cativante, não tem como... O primeiro livro termina ali numa parte que tu não tem como não ler o segundo, sabe? A curiosidade fica gigantesca. Começando falando então, a respeito do primeiro livro, Doce Amargo 1, nós temos como protagonistas a Melinda Cale e o Robert Blackwell, e os dois, gente, não podem ser de mundos mais diferentes. A Melinda foi criada num orfanato, a mãe dela abandonou ela quando ela era pequenininha, e ela foi pulando de família provisória em família provisória, sabe? As famílias pegavam ela quando recebiam a verba do governo e abandonavam de novo. Até que quando ela tinha 17 anos, ela passou por uma situação aí bem desagradável no orfanato, que ela optou por fugir. Ela fugiu assim, sem mais nem menos, começou a viver por conta própria, começou a viver, fazendo bicos na rua, passeando com os cachorros, levando sacolas. Enfim, gente, ela deu o jeito dela e acabou aí se formando, sendo uma graduada, Foi trabalhar então no setor de contabilidade da empresa dos Blackwell. Robert Blackwell, em sua essência, então, é o típico CEO que a gente tá acostumado a ver nos livros, sabe? Aquele que é coração frio, que não tem emoções, que cada semana tá com uma mulher diferente, vocês estão entendendo, Mas nesse caso, apesar de ter essas características clichês, o Robert também traz um passado aí carregado, ele tem uma carga emocional gigantesca. Acontece que ele tinha um irmão gêmeo e era nítida a preferência do seu pai, o Frederico. O pai dele, então, tinha uma nítida preferência pelo seu irmão e ele acabava ficando aí deixando de lado. Por sorte, a mãe dele nunca teve essa preferência, sempre gostou de todos. Futuramente aí nasceu uma irmã, nasceu a Elizabeth, que também não separava os irmãos, amava os dois igualmente. Mas tudo acabou mudando num passeio de família, que o irmão dele se afogou e ele não conseguiu salvar o irmão dele. Acontece então que depois disso, o pai, como já não gostava muito do Robert, já tinha uma preferência pelo irmão, quando viu seu filho favorito morrer, ele botou toda a culpa no Robert e acabou que o Robert até hoje, ele se sentia assim, até essa época do livro, ele se sentia completamente culpado pela morte do irmão, ele acabou nutrindo esse sentimento de mágoa com o pai, por o pai não dar atenção devida a ele. Enfim, gente, ele foi mandado aí para essas escolas, como que é o nome das escolas particulares, sabe? Que não tem ninguém lá. Esqueci o nome, gente. Vou deixar aqui na tela.
Ele foi mandado pra esse lugar, então já não tinha muito contato com muita gente. Enfim, tanto que ele optou por nem seguir o ramo da família, né? A empresa dele, dos Blackwell, ele construiu a empresa dele e ele levantou a empresa com total esforço. Ele não quis, né, seguir a empresa do pai, que o pai já tinha uma empresa. Enfim, tudo indo, né, normal, seguindo a vida dele. Acontece, né, que chegou no momento que o pai dele começou a atrair demais a mãe dele. E a mãe, a Alexandra, né, começou a entrar numa depressão profunda, ficou muito desgostosa com a própria vida e veio a falecer. Robert nunca perdoou o pai dele por causa disso, nunca, mas estava ali, né, na vida dele separado, não conversava com a família, não tinha muito contato nem com a própria irmã, com a Lizzie, né. Porém, né, no início dessa história, a gente dá de cara com um dilema aí na vida do Robert. O Robert, né, tem uma namorada por semana, como eu disse pra vocês, mas no testamento o pai dele veio a falecer, né? No testamento o pai dele falou literalmente, ou ele se casava pra ficar com a casa, né, que era da família, pra ficar com a empresa do pai dele, ou todos esses bens iriam para a amante dele, a Paige, né, a amante do pai dele. E ele, assim, ele era um solteirão que ele não tinha a menor intenção de se casar, né, justamente por medo de acabar sendo como o pai dele, mesmo ele odiando tanto, ele tinha medo de inconscientemente trazer alguns traços. Enfim, ele não queria se casar, gente. Tava fora dos objetivos dele ter um romance. Mas ele também não queria, de jeito nenhum, que a mulher que causou tanto sofrimento à sua mãe fosse lá, tomasse posse e vivesse na mansão deles. Pensando nisso, então, ao mesmo tempo que o Robert não quer se casar, ele precisa de uma esposa aí para, né, preservar os bens da família. Vocês lembram, então, quando eu disse que a Melinda morava num orfanato? Acontece que o orfanato que ela morava era muito pobre, eles não tinham Natal, eles não tinham nada. E teve um dia que o orfanato recebeu uma doação gigantesca. Inclusive ela fala que foi o único ano que ela conseguiu comprar roupas para o Natal, que eles conseguiram ter uma ceia natalina. Fuçando ali nos jornais, né, do orfanato, quando era mais novinha ainda, a Melinda viu que foi o Robert que doou. Depois disso, ela se apaixonou por ele, assim, de uma forma platônica. Indo, inclusive, né, depois trabalhar na empresa dele até pra ficar mais perto e tudo, nutrindo aquele amor ali quieto. Afinal, ele não sabia nem quem ela era, gente. A empresa é gigantesca, tem inúmeros funcionários. Porém, num dia aí, né, num descuido ou numa jogada do destino, ela que é muito desastrada, né, vai atravessar a rua com a cabeça cheia de problema, não vê, o carro vem e bate. Quem estava no carro? Robert Blackwell. E aí, então, que o destino deles é laçado. Robert foi bem no dia, né, que ele tinha um encontro com o advogado do pai dele, ele tava aí com isso na cabeça do testamento e todo transtornado, acabou tratando a Melinda de uma forma horrível, sendo extremamente grosseiro com ela, e ela, né, veio a criar uma imagem muito errada dele, porque ela se criou, né, ela viveu a vida dela toda imaginando ele como um salvador, como um anjo, como uma pessoa muito boa, né, afinal foi ele que salvou a sua infância. Mas ali, tendo aquele contato próximo com Robert, ela viu que não é bem assim, é verdade. E ele, quando botou o olho nela, e principalmente quando ele descobriu, né, que ela trabalhava pra ele ali no setor de contabilidade, o setor bem abaixo do que ele é, ele pensou em dar o troco no pai dele, digamos. Porque o pai dele, quando ele deixou esse testamento com essa cláusula, né, falando que os bens só iriam para o Robert quando o Robert casasse, o pai dele tinha na cabeça que o Robert iria se casar com a Britney. Britney é a filha do James, que era advogado do pai dele, né, e era o melhor amigo da família. O Frederico, né, então o pai do Robert, sempre quis que o Robert se casasse com a Britney para justamente unir as famílias, sabem? Juntar laços, enfim. Tanto que no futuro, a Lizzie, né, Elizabeth, a irmã caçulinha dele, acabou aí se casando com o filho do James, mas não foi algo premeditado, sabe? Não foi algo forçado para juntar as famílias, foi por amor mesmo. Amor esse que não existia entre o Robert e a Britney, e o Robert sempre disse que não ia se casar com ninguém sem ter amor. Pensando nisso, então, ele decide aí dar um golpe no pai dele, sabe? Mesmo o pai dele, depois de morto, ele ainda quer provocar. E ele diz que ele não vai fazer o que o pai dele queria, que o pai dele queria que ele se casasse justamente pra casar com a Britney e juntar as famílias. Então, quando ele bota o olho aí na Melinda e vê que ela é totalmente fora do círculo dele, totalmente diferente, né, dele, da família dele, enfim, ele acaba botando na cabeça que vai se casar com ela pra ter os bens, ao mesmo tempo pra provocar o pai dela. O pai dele, aliás. Depois desse primeiro encontro deles é então, né, onde o Robert é super mal educado, super mal criado com a Melinda, que é quando ele quase atropela ela. O Robert passa então a começar a ir mais ali no setor de contabilidade, a conversar mais aí atrás da Melinda, a fim, né, de se aproximar e de fazer ela ser a sua esposa de mentirinha. Só que a Melinda não faz ideia disso, né, ela simplesmente tá notando a aproximação dele, e como ela sempre nutriu um amor platônico, ela tá, nossa, nas alturas, né, com essa aproximação. Até que um dia ele chama ela pra jantar, e é aí que a gente tem a cena mais engraçada do livro todo. Gente, vocês não têm noção de como eu dei risada com esse livro.
Acontece que ele é todo chique, todo CEO aí, gente, vocês sabem, nadando na grana. E ela não tem esses negócios de gente mais rica, ela é no cantinho dela ali, quietinha, sabe? Quando ele chama ela pra jantar, então, ela já diz que ela janta com ele, mas não vai nesses lugares chiques que ele é acostumado. Se ele quiser jantar com ela, vai ser um lugar que ela escolhe. E aí ele vai, né, de certo, pensando que vai tomar um vinho, alguma coisa. Gente, ele chega no lugar, ela pede o quê, gente? Uma pizza de lombinho com Coca-Cola. O tanto de risada que eu dei nessa hora, assim, do livro. Gente, eu juro pra vocês, eu imaginei a cara do Robert olhando pra ela. Porque, né, ele vive num mundo completamente diferente. De certo, ele pensou que ia comer aquelas comidas chiques, tomar vinho, essas coisas, vocês sabem? Gente, eu adorei, achei hilária essa parte. Mas uma coisa que eu ainda não falei pra vocês é que a Melinda, né, sempre nutriu esse amor platônico por ele, ao ponto de ela nunca ter sido sequer beijada por outro homem. Ela não consegue, ela tem um bloqueio aí com ela mesma. E enfim, né, quando ele vai beijar ela acaba fugindo, gente, ela entra em pânico, coitadinha. E ela começa a se afastar, então, dele, porque ela pensa, né, que ele quer que ela seja somente essas mulheres que ele fica uma noite e tchau e não vê mais, sabe? Tem a Christine também. A Christine trabalha junto com ela, né, melhor amiga dela, assim, ali do serviço. E a Christine tá sempre, assim, a meta da vida da Christine é casar com um homem rico. Ela só se envolve com gente acima dela, assim, ela quer porque quer casar com um homem rico, gente, acaba que não dá muito certo. E quando ela vê, então, né, que a Melinda não tá dando bola pro Robert, quando a Melinda fala que não quer mais ele, que ela criou uma ilusão na cabeça dela, que ele não é do jeito que ela pensava, o que acontece, gente? A Christine vai lá e começa a dar em cima dele. Mas ele, né, tá focado na Melinda, ele gostou da Melinda, ele gostou do que ele conheceu dela. Então ele pede ali pra Christine dar uma ajudinha, assim, né, falar no ouvido da amiga, pra amiga ir, se jogar. Enfim, gente, conversa vai, conversa vem, nós temos o nosso casal lindo e maravilhoso junto. Só que o que aconteceu, gente? Em 60% do livro eles estavam casados. Quando deu 60% e estavam no casamento, eu até postei isso lá no Instagram, eu disse, gente, vai dar ruim. Não é normal um livro de romance estar em 60% e já tá no casamento. Ou eu me assustei. Dito e feito, né, gente? Depois é só ladeira abaixo. Olhem, eu chorei tanto. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu falei no vlog. Eu não consegui atualizar o vlog que eu tava gravando depois que eu terminei o livro, gente, porque eu tava a cara do choro, eu tava a cara da tristeza. Eu fiquei com a cara inchada de tanto chorar. Mandei foto pra autora, a Evelyn tá de prova. Que final foi esse, meu Deus? Porque vocês não pensam que o casal ia casar e ia ficar junto e deu, ia ficar tudo quieto. Não. Vocês lembram que eu falei que o Robert toda semana tava com uma mulher diferente? Então, gente, uma dessas mulheres, aí a Susan, acreditou com todas as forças que ela que ia se casar com ele. Quando ela descobre que não é bem assim, que o Robert tá casado, pronto. Vai pra cima da Linda, pra cima da Melinda, né? Todo momento tentando aí causar alguma intriguinha, tentando causar uma fofoquinha. Ao mesmo tempo que a gente tem o James, o advogado esse, que queria muito que o Robert se casasse com a sua filha e não aceita ele se casando com uma mulher que não é ali do circo, que é pobre, sabe, gente? Que não é do círculo deles, no círculo social. Então, o James também é outro que vai querer fazer de tudo aí pra separar o casal, gente. Outras duas pessoas, então, que são mais do que importantes na história, né? Que são personagens secundários, mas que, gente, são tão amorzinhos, que eu preciso falar deles aqui pra vocês, que é a Eva e o Javier, gente. Eles são latinos também, aí já criaram uma empatia, né, pela Linda, desde quando a Linda foi morar no novo apartamento dela. E desde então eles são como uma família, gente. A Eva é a avó do Javier, né? E eles se tratam como se fosse família mesmo. Total, assim, total amizade. Até que o Javier acha que tá apaixonado pela Linda e começa a ter algumas confusões entre eles. Enfim, gente. Eu não vou me alongar falando muito mais, né, desse primeiro livro aqui, porque são 4 livros. Então, ó, fica mais um pouquinho no vídeo. Como eu falei pra vocês, a Susan e o James não iam deixar essa história quieta. Chega no final do livro, é bomba em cima de bomba em cima da Linda. A Linda descobre muitas coisas ao mesmo tempo que ela não imaginava, né? O conto de fadas dela estoura de vez. E ela acaba, então, terminando com o Robert, gente. No final do livro, o casal tá separado. E o que acontece? A gente tem que ler o segundo, a gente tem que ler, né? Pra saber o que vai acontecer com esse casal. Torcendo pra dar um jeito, né? Torcendo pra eles terem um final feliz. Só que chega no segundo... Aí, então, né, a gente chega no segundo livro, logo no início nós temos, ao mesmo tempo que um Robert sofrendo aí, porque agora que ele tá se dando conta de como ele gosta da Linda, de como a Linda faz falta, afinal ele conseguiu a mansão, conseguiu tudo, né, depois que casou com ela, mas perdeu ela e ele se sente completamente sozinho, completamente vazio naquela mansão gigantesca. Nós temos ele, então, né, que se dá conta de que tá apaixonado, começa a cair na real. Por outro lado, nós temos Linda em outro relacionamento já. Gente, o susto que eu tomei quando começou o segundo livro, ela já tava num outro relacionamento. Eu disse, pronto, né? Já era, meu casal. Já era. Enfim.
O Will, né, o novo namorado dela, e ele é uma pessoa completamente maravilhosa, assim, sabe essas pessoas perfeitas demais que tu até desconfia? Então, no início do livro ele é assim. Até que o Robert não se aguenta, vai atrás da Linda, eles começam a conversar e isso acaba mexendo com o coração dela. Mas ao mesmo tempo que ela não quer também, né, aceitar as desculpas, que ela tá muito magoada, ela quer correr loucamente pelos braços dele, vocês sabem? Enfim, só que ela tá ali, tá bem com o Will, né? Ela não quer. Nesse momento ela tá morando com a Christine, ela foi morar com a Christine, né? Depois que ela descobriu tantas coisas que o Robert fez, ela quis desaparecer do mapa, pediu demissão do emprego, saiu do apartamento, enfim, foi morar com a Christine. E o Robert acabou, né, descobrindo aí o endereço dela, foi atrás. Só que, né, como eu falei pra vocês, ela tava num relacionamento perfeito com o Will. Até que um dia, ela tá esperando ele pra tomar café e ela olha, tomar café numa padaria, né? E ela olha pra uma garotinha pedindo dinheiro na porta, pedindo dinheiro pra se alimentar. Na hora, ela começa a ter flashbacks da vida dela mesmo, sabe? De quando ela tinha a idade daquela garotinha, ela precisava arrumar um jeito de se sustentar, arrumar um jeito de ter dinheiro pra se alimentar. E ela, então, automaticamente se sensibilizou, né, com a situação daquela menina. Aproveitou que o Will, então, tinha se atrasado pro encontro dele e chamou a gurizinha pra tomar café com ela. Essa gurizinha, então, é a Lily, uma personagem super divertida, super carismática, que se tornou uma das minhas favoritas de verdade da história. E a Lily tá ali, então, toma um café com ela, né? E quando o Will chega, o Will enlouquece. O Will mostra que ele não é o perfeito que a gente pensava. Porque até então o Will não sabia, né, do passado da Linda, mas mesmo se soubesse, isso não justifica. Ele age de uma maneira extremamente arrogante, de uma maneira extremamente preconceituosa, alegando que a Lily não queria dinheiro pra comer, que ela queria dinheiro pra comprar drogas e coisas assim, sabe? Extremamente preconceituoso mesmo. É vendo então isso, vendo a reação dele com a Lily, que a Melinda se lembra como muitas pessoas reagiu com ela quando era ela, né, no lugar assim, de estar na rua pedindo dinheiro, pedindo serviços, enfim. Na hora, gente, ela não pensa duas vezes, dá um tchau e benção aí pro William, fica tomando o cafezinho dela plena e leva a Lily pra casa dela da Christine. Simplesmente isso, gente, ela pega a Lily, dá comida e leva pra casa. Acaba então que as duas viram tipo irmã mais nova e irmã mais velha, sabe? E é hilário esse contato das duas, gente. A Lily é sensacional, sensacional. Então o Robert chega ali, eles conversam e tal. O Robert pega e dá um emprego pra Lily. E a Lily começa então a ajudar eles, né, a ficarem juntos de novo, a Melinda e o Robert. Só que aí eles passam o livro todo, né, eles ficam e não ficam juntos, sabem? Porque ao mesmo tempo que tem tudo a favor, cada vez acontece mais bomba pra separar esse casal. Tava numa hora que eu queria, assim, ó, pegar a cabecinha dos dois e grudar, sabe? E, meu Deus, eu não tava mais aguentando ver eles querendo ficar juntos e ficando longe. Porque, gente, esse livro, né, aliás, outra coisa que eu quero ressaltar, outro ponto positivo, é que os capítulos são intercalados entre a visão do Robert e da Melinda. Ou seja, a gente consegue acompanhar aí o que os dois estão sentindo ao mesmo tempo. E é maravilhoso aí presenciar todos esses sentimentos se aflorando. Comecei a gravar o vídeo, era 3 horas da tarde. Agora já é 5 horas e eu não consegui terminar ainda. É cachorro gritando, é caminhão passando na rua. Agora tem uma obra acontecendo aqui também. Ai, olha, eu vou contar pra vocês, tá? É difícil. Valorize meus vídeos, gente, é com muito esforço. Enfim, pessoal, tô aqui, né, terminando esse vídeo e eu decidi que eu não vou contar pra vocês o que acontece. Vou deixar vocês curiosos, não vou falar a respeito das noveletas. A única coisa que eu posso dizer é que nesse segundo livro a gente descobre quem é a mãe da Melinda, a gente descobre por que a mãe da Melinda abandonou ela. E na noveleta, né, na Doce Boda, que é um spin-off aí, a gente descobre quem é o pai da Melinda. Então, gente, a gente começa a descobrir mais alguns irmãos dela. Enfim, ao mesmo tempo que doce improvável, realmente, gente, essa outra noveleta é bem improvável mesmo. Porque vocês lembram quando eu disse que a Christine almejava aí um marido super rico, se dava em cima de caras ricos, enfim. Ela acabou se apaixonando por um tão pobre quanto ela. Acabou criando aí um amor, engravidou, teve filhos. E, gente, é tão legal, tão legal. Gente, das duas noveletas, assim, minha favorita foi Doce Improvável, porque eu consegui ver o crescimento da personagem da Christine, sabe? Doce Improvável começa antes de terminar Doce Amargo, então a gente acompanha algumas cenas paralelas. Algumas cenas que a gente viu somente sob o olhar da Linda, a gente consegue acompanhar sob o olhar da Christine, a gente consegue entender direito melhor, né, o que estava acontecendo. E, gente, é surreal o crescimento dela como pessoa, porque no início do primeiro livro, Doce Amargo, ela era uma pessoa aí que só queria casar com um marido rico, era completamente superficial. Já no final de Doce Improvável, né, que Doce Improvável termina depois do final de Doce Amargo 2, nós temos uma Christine completamente mais adulta, mais madura, já com a cabeça no lugar, né, com os pés no chão, almejando coisas aí pra sua vida que, gente, são só amorzinhos. Ai, esse livro me ganhou tanto, esses livros. Antes de eu terminar esse vídeo aqui, então, eu só quero vir aqui, né, agradecer a Evelyn por ter me dado a oportunidade de ler essas obras incríveis.
por ter, né, me dado a oportunidade de aquecer aqui meu coraçãozinho lendo a história da Melinda e do Robert. Gente, eu acho que eu nunca torci tanto pra um casal. Vocês não têm noção. Quem me acompanha no Instagram, né, viu aí alguns stories que eu postei em tempo real, viu algumas reações minhas enquanto eu lia. Inclusive, né, por isso que eu sempre falo pra vocês, me sigam por lá, porque lá eu tô sempre, tudo que eu leio, eu tô sempre falando, sempre conversando. Enfim, gente, lá eu tô sempre mais próxima de vocês, né. Espero muito que vocês tenham aí, né, aproveitado o dia dos namorados que se passou. Eu, pra quem não sabe, gente, eu sou casada, mas o que que acontece? Meu namorado tá longe, tá em outra cidade, passei sozinha, comemoramos à distância. Mas tô aqui, né, me afundei nos livros aí, pelo menos vivi outros romances aí nos livros. Espero muito, então, né, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho de tudo que eu senti lendo, porque, gente, é surreal como eu gostei dessas obras. Os livros, gente, os spin-offs são curtinhos, tem 100 e poucas páginas, mas o Doce Amargo 1 tem suas 550 e Doce Amargo 2 tem 450. Eu li cada um em um dia, em poucas horas. De verdade, foi em poucas horas, porque meu ritmo de leitura desse livro tava sendo muito rápido, gente. Tão boa que é a história, de tanto que tava fluindo. Espero, né, que eu tenha conseguido contagiar vocês um pouquinho, né, com tamanho amor que eu senti por essa história. Espero que vocês se sintam interessados. E claro, né, gente, novamente, se tu vai ler, se tu quer baixar aí os e-books pela Amazon, enfim, tá aqui no box de descrição, comprando através do meu link, né, vocês estarão ajudando demais no crescimento do canal. Não se esqueçam, né, de se inscrever, de deixar o like aqui embaixo, de ativar as notificações. E o vídeo de hoje, então, foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.